Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição. Estamos agora na lição de número 6 e o nosso tema desta semana, Ele morreu por nós. A cruz foi o maior símbolo de vitória do cristianismo no passado, no presente e no futuro. Foi por meio da cruz que Deus conseguiu esmagar a cabeça da serpente. Aquela profecia lá de Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, da qual um dia a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, meus amados, a cruz hoje, ela simboliza a vitória. Na época de Jesus, a cruz era um símbolo de vergonha, a cruz era um símbolo de ignomínia, mas Deus transformou a cruz num símbolo de vitória para o cristianismo. E porque Jesus morreu na cruz, nós hoje temos o direito à vida eterna. Portanto, esta semana o nosso tema, Ele morreu na cruz. O verso para memorizar, João 3, 14 e 15 nos diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Todo o Antigo Testamento estava apontando para a cruz. Portanto, a cruz foi, quem sabe, usado por Satanás para fazer a maior derrota do cristianismo e de Jesus. A cruz foi o último recurso que Satanás usou para que Jesus ele descesse da cruz, para que ele desistisse de ir para a cruz. Jesus não deveria ter morrido a morte de cruz. Assim como o cordeirinho no passado, no Antigo Testamento, era imolado, sem defeito, ele não era torturado, o cordeirinho era levado com muita oração até ao altar do incenso. Certamente, Jesus deveria também ser levado até ao Templo de Jerusalém, em muita contrição, em muita solenidade, santidade e oração. E ali, quem sabe, em cima do altar, no Templo de Jerusalém, Jesus deveria ser imolado, quem sabe, por Caifás, Anás, ou então, quem sabe, a mão invisível do próprio Deus deveria imolar a Jesus ali naquela solenidade santa. Quem sabe, se nós olharmos para o sacrifício de Isaac no passado, como Isaac também foi levado até o Monte Moriá, e o Monte Moriá mais tarde simbolizou o mesmo local onde Jerusalém foi construído. Quem sabe dessa forma seria a morte de Jesus. Mas Satanás, ele usou pessoas como Anás, Caifás, Judas, Pilatos, os fariseus, as pessoas da própria igreja, da própria religião, que entregaram a Jesus para que Jesus fosse crucificado numa cruz da forma como foi, a fim de que ele desistisse da cruz, porque naquela ocasião os piores bandidos, os piores assassinos tinham a morte de cruz. Era a maior vergonha para uma pessoa a morte de cruz. Jesus, ele não desistiu. Jesus, ele foi até o final. Portanto, meus amados, a morte de Jesus já estava planejado desde a fundação do mundo. Desde que Adão e Eva pecaram, Deus já tinha um plano para a salvação da raça humana perdida. Não foi algo de improviso, não foi algo que pegou Deus de surpresa, a queda de Adão e Eva. Portanto, por isso que o Cordeiro de Deus, sem mácula e sem defeito, já estava predito para morrer muito antes da fundação do mundo, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus conhece o fim desde o início. Deus conhece o futuro. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece além daquilo que nós possamos imaginar. Esses são os atributos
incomunicáveis de Deus para a humanidade. Onisciência, onipresença, imutabilidade, da qual a gente não consegue mensurar todo o plano de salvação que Deus já tinha planejado. Deus já sabia que você iria nascer. Deus já sabia que você iria ser um servo de Deus, ia ser um fiel servo de Deus aqui nesse mundo, mesmo antes de você nascer. Mesmo antes de sua mãe dar a luz a você, Deus já tinha um plano para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Portanto, meus amados, Deus, Ele conhece toda a nossa vida. Então, naquele momento da cruz, naquele momento da morte de Jesus, Satanás, ele tinha tudo, quem sabe, para se regozijar, porque a morte de Jesus na cruz seria o triunfo aparente de Satanás. Mas Deus, Ele transformou aquela morte na maior vitória do cristianismo. Portanto, meus amados, em muitas ocasiões da nossa vida é preciso morrer para viver. É preciso cair para levantar. É preciso descer para subir. É preciso morrer para viver. Foi isso que Jesus fez por mim e por você, dando a sua vida na cruz do Calvário. Não desistiu, Ele não recuou, foi até o final, derramou seu sangue como estava predito no Antigo Testamento. Ele veio para dar a vida pela raça humana, por mim e por você. Portanto, meus amados, a cruz é símbolo de vitória. A morte simboliza a vida para o cristianismo quando se fala da morte de Jesus. O inimigo, ele sempre tenta colocar as ferramentas para nos derrotar, mas Deus transforma a ferramenta do inimigo contra o próprio inimigo e para derrotar o próprio inimigo. A morte foi a ferramenta que Satanás usou junto com a cruz para derrotar a raça humana. E Jesus usou a morte como símbolo de ganho, de vitória, para nos dar a vida eterna. No passado também, nós vemos a batalha que Davi enfrentou contra Golias. Golias ali simbolizando o mal, simbolizando Satanás. Davi enfrentou Golias. Davi colocou Golias no chão com uma pedra. Golias não morreu daquela pedrada, mas quando o gigante Golias estava no chão, Davi correu lá, pegou a espada de Golias e degolou e matou o próprio gigante. Ou seja, a própria espada do gigante serviu como a sua própria derrota. A arma de Golias serviu para que com a sua arma ele morresse, porque Davi pegou a espada de Golias e matou Golias com a própria arma do gigante. Portanto, meus amados, Deus usa a arma de Satanás que ele tem contra nós para derrotar o próprio Satanás, para derrotar o próprio inimigo. E quando o inimigo coloca dentro de nós, ao nosso derredor, a Bíblia nos fala que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão, querendo nos tragar. Deus usa a própria ferramenta do inimigo para derrotar o próprio inimigo. Nunca se esqueça disso. Eu queria ler para os irmãos aqui um texto de Romanos capítulo 3 e o verso 25. Romanos 3, 25, preste atenção, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus, ele deixou impune pecados anteriormente cometidos. Anteriormente quer dizer anterior à cruz. Todos os pecados do Antigo Testamento foram deixados impunes. Por quê? Porque os pecados do Antigo Testamento dependeria da morte de Jesus na cruz do Calvário. Toda pessoa que morreu no Antigo Testamento e que foi levado até o templo pedindo perdão por meio de um sangue de cordeirinho, aquilo era apenas um símbolo. O sangue do cordeiro simbolizava e estava apontando para Jesus.
Mas o sangue do Cordeiro não ia resolver o problema se Jesus não tivesse morrido na cruz. Portanto, quando Moisés morreu e Deus foi ressuscitar Moisés, Satanás reclamou o corpo de Moisés, pulando em cima da sua sepultura, dizendo que Deus estava sendo injusto ao levar Moisés para o céu, sendo que Moisés tinha cometido pecado. Aparentemente, Satanás tinha razão. Satanás tinha razão, aparentemente. Por quê? Porque realmente o pecado de Moisés dependeria ainda de ser compensado 1.600 anos depois por ocasião da morte de Jesus. Jesus morreu e todos os pecados que foram perdoados por meio do sangue do cordeirinho, do animal do cordeirinho no passado, foi compensado na cruz. O cheque pré-datado, ele foi compensado. Você dá um cheque para daqui a 30, 60, 90 dias, ou quem sabe é mais fácil usar o cartão de crédito, né? Você passa o cartão de crédito para 30, 60 ou 90 dias e você vai esperar aquela data ser compensada para que você possa pagar ou receber aquele pagamento que foi feito por meio do crédito que ainda estava pré-datado, ainda estava por vir. Portanto, meus amados, os pecados do Antigo Testamento, eles dependeriam do crédito cair, que seria a morte de Jesus. Então é por isso que Paulo aqui em Romanos 3,25 está falando dos pecados impunes que foram deixados no passado. E esses pecados impunes, ele foi compensado quando Jesus morreu. Portanto, a morte de Jesus teve um efeito passado, presente e futuro. Foi, quem sabe, sem dúvida nenhuma, a maior vitória, a maior conquista da humanidade, a morte de Jesus. Que possamos, meus amados, hoje valorizar aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. A cruz é o nosso símbolo hoje de vitória. Jesus não desistiu um dia. Ele morreu por nós para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao perdão. Para que nós pudéssemos hoje não precisar mais sacrificar um cordeiro, porque Ele foi o cordeiro sacrificial em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Seria muito justo que eu estivesse hoje condenado eternamente à morte. Nós já nascemos com uma sentença de morte, já nascemos marcados para morrer. Mas graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, que a sua morte na cruz nos dá hoje o acesso à vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia nos ajoelhar pedindo perdão para Deus e que Deus possa perdoar a cada dia os nossos pecados. Ficamos por aqui, meus amados, e até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!